Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Essa semana minha garganta ficou meio afinada, então eu vou contar com a ajuda dos irmãos. O texto como está lá, eu vou pedir aos irmãos para alguém ler, então vou pedir que os irmãos estejam me ajudando nas leituras para eu poder dar uma pausa assim, para dar aquela engolida assim, para poder conseguir falar até o final. Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte, até chegar no versículo 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de todas as funções vos devemos abaixo do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, que vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E que cada um de vós saiba possuir a próprio corpo de santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta maneira ninguém ofenda nem desfalque o seu irmão, porque o Senhor, como tratou essas coisas, como antes nos avisamos, testificamos claramente e é o perdão. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também lhes dá o seu Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar para os seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã. Instrui segundo o teu querer, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós retornamos ao breve catecismo, de onde nós paramos nos 10 mandamentos, a partir da pergunta 70. O 7º mandamento, né? Qual é o 7º mandamento? O texto nos traz aí, voltando lá ao texto de Êxodo 20, onde se encontram os 10 mandamentos, né? Eu falo que é a lista dos mais curtinhos aí. Êxodo 20, 14, não adulterarás. Esse é o 7º mandamento. A grande questão nós estudarmos, o nosso catecismo, ele levantar sobre os 10 mandamentos, é justamente nós entendermos o que eles significam, o que é que eles exigem, quais são as condições que estão ali interpretadas dentro da sua fala. Porque se nós simplificarmos, é como os fariseus faziam diante de Jesus, em certo sentido, porque eles chegaram e falaram: o que a pessoa diz? Diz: vocês dizem que se alguém for pego em flagrante de adultério, deve ser apedrejado. E aí Jesus diz: eu porém vos digo que se alguém olhou para a mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então a gente vê que Jesus ele interpreta os 10 mandamentos, não é uma nova interpretação. Essa é a grande questão. Ele dá a verdadeira interpretação. Os fariseus se prendiam à letra. Então, flagrante, algo que podia ser punido, aquilo que dava condição para poder você aplicar uma pena, aplicar uma correção, aplicar alguma coisa. Então, se não tivesse comprovação, não tinha pecado. E eles eram mestres em se espelhar nisso. Eles pegavam isso aí, e aí eles aprontavam e encontravam as suas saídas jurídicas para o que estava acontecendo e consideravam como se não houvesse pecado. Um exemplo forte, eu gosto sempre de lembrar, é um exemplo mais evidente, é o que era chamado pelos fariseus de corban. Que era assim, os 10 mandamentos diz: honrar pai e mãe. Então, quando o pai chegar na velhice, é obrigação cuidar do pai e da mãe na velhice, quando eles não tinham condições de cuidar de si mesmos. Só que os fariseus entravam na lei de Israel e tinha lá o que era chamado de corban. Então ele pegava e doava tudo aquilo que tinha, que era um dispositivo da lei, para aqueles que não tinham descendência, vamos dizer assim, eles
podiam pegar e doar os seus bens para o templo, em vez de ficar ali para ser tomado por outros, doavam para o templo, para o uso do reino de Deus. Só que eles faziam essa doação em vida, e o corban significava que enquanto eles estavam vivos, eles continuavam administrando tudo, mas quando ele morria, ia para o templo. Então eles faziam essa doação em vida para não ter que cuidar dos pais. E aí eles deixavam o velho amigo dizendo: não posso gastar porque isso aqui tudo é do templo, já estou aí, você está administrando aqui enquanto eu estou vivo. Então eles usavam isso como desculpa. O que a gente vê na jurisprudência maldosa que o mundo tem, sempre tem uma brecha, uma coisinha, um negocinho. O fariseu fazia muito isso. Então ele ia muito na letra. É por isso que Jesus diz que a letra mata. Mas na letra não é a lei. A letra é a interpretação restrita da lei. Mas o espírito da lei está vivo. Então quando a gente entra no 7º mandamento, não adulterarás. O nosso catecismo ele vai destrinchá-lo, Primeiro, o que exige o 7º mandamento? Pergunta 71. Ele exige a conservação da nossa própria castidade e a do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Vê como está uma coisa um pouco mais abrangente. Não adulterar não é só não ser pego em flagrante, conforme os fariseus dizem, mas é a conservação da castidade nossa e do nosso próximo. E os 10 mandamentos interpretados, eles sempre têm esse fim. Não é simplesmente o que eu não devo fazer, mas o que eu não devo fazer, não devo induzir o meu próximo a fazer, e devo auxiliar o meu próximo a não fazer também. Então eu vou pedir ajuda dos irmãos, que entra nos nossos textos aí. O 7º mandamento, conforme está escrito aqui lá em vermelho, ele exige a conservação da nossa própria castidade. O texto de 1 Tessalonicenses 4:4, nós lemos no começo, mas quem puder nos auxiliar aí, lê em voz alta o versículo 4 aí. Cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ao olhar, basicamente, é como se 1 Tessalonicenses não tivesse a ver com não adulterarás, mas ele tem tudo a ver. Está falando exatamente do princípio do mandamento, Saber possuir o próprio corpo, quer dizer, como nós fazemos com o nosso corpo, em santificação e honra. Então aí já é por isso que eles não entendiam. O princípio do não adulterarás está aqui. Possuir o próprio corpo em santificação e honra, é a conservação da nossa própria castidade. Quando a gente fala de conservação da castidade, eu quero perguntar para o irmão, o que significa essa palavra aqui, Castidade. Virgindade. Interpretação, virgindade. Mas é só isso? A gente pode tirar mais alguma coisa aí, escrever um pouquinho mais, sem mais? Porque na Bíblia, quando fala de alguém casto, ele não está dizendo simplesmente alguém virgem. Pureza não. Você vê que virgindade é restrito, mas pureza ele é mais abrangente. Castidade é uma forma de viver, Quando a Bíblia fala, ela fala sobre pessoas castas, então tem uma vida de castidade. Uma vida de castidade não é só virgindade. Virgindade é um pequeno aspecto da vida, mas vida de castidade é um procedimento do viver, de forma que, lá em Tessalonicenses, ele vai dizer: saber possuir o próprio corpo. O que é saber possuir o próprio corpo? É como eu ajo em relação ao meu próprio corpo, E a gente tem que ver isso. Parece, eu imaginava que nos tempos que nós vivemos, alguns assuntos já não seriam necessários nós falarmos na igreja. Porque quando eu sou criança, esse negócio vai sendo batido. Eu me lembro que aos 13 anos de idade, mais ou menos 13 anos de idade, lá no congresso de UPA, lá, nossas UPA naquele tempo era o negócio pegava fogo, era forte. O tema do congresso era adolescentes, sexo e drogas. O que faria Jesus em meus passos? Aí hoje a gente acha que os adolescentes não sabem nada, eles sabem mais é que a gente.
porque hoje eles têm internet. Naquele tempo a gente não tinha internet. A gente se preocupava em falar dessas coisas. Então, eu já sou batido nesse assunto desde muito tempo. Só que é interessante como agora com cabelo branco, a barba já está quase toda branca. A gente tem que voltar para poder explicar para os crentes sobre castidade, sobre sexo antes do casamento, fora do casamento, coisas que já se discutiam muito naquele tempo, já era para a gente saber de qual saltear, mas hoje fica fugindo da nossa mente. Ainda a palavra exige, o mandamento está ali, promover a nossa própria castidade e a do nosso próximo, né? A gente seguindo aqui Efésios 5, 11, 12, quem pode ler para nós aí? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Eu vejo que a pergunta do 71, a resposta ela fala da nossa e a do nosso próximo, que está em vermelho. Então, não adulterarás não é só aquilo que eu faço ou como eu lido com o meu corpo. Tem a ver com que eu me relaciono com as pessoas também. Então o problema não é só a mim, mas também a do outro, né? Olha como Efésios 5 aí no versículo 12 ele diz: o que eles fazem em oculto só referir vergonha. Então aquilo que tem que ser feito escondido já tem que ser perguntado. Posso? É próprio do crente fazer isso? Então a palavra fala que nós somos seres da luz, nós somos filhos da luz. Então aquilo que a gente faz tem que poder fazer em aberto. Mas há muita coisa que a gente tem seguido que não tem ninguém aqui, não tem nada a ver. Só que o grande problema que eu vejo aqui é que o texto dá uma clareza, porque há algum tempo atrás essas questões de castidade eram coisas em oculto. Eu lembro que meu avô contava uma história quando ele falava sobre esse assunto, que lá naquelas tempos, a gente brinca assim, lá quando o tempo que se amarrava o cachorro de justiça, ele disse que num carnaval, em determinada cidade lá que ele vivia, uma mulher saiu no carnaval, naquele tempo, com um shortzinho curto. Naquele tempo não se fazia isso, só que de máscara. Só que o problema estava as pernas de fora e de máscara, é aquele negócio que faz em carnaval. E foi aquela confusão, foi um rebuliço na cidade toda, e foi uma grande confusão até que conseguiram descobrir quem era. Eles sabem como é que é aquele negócio, né? A partir daquele momento a reputação da moça foi embora. Mas aí a questão que chama o carnaval, o que se faz em oculto, tem gente que diz, no carnaval se permite, o mundo trata muito disso, né? Pode fazer, então a pessoa faz muita coisa, mas achando que ela está escondida, ao momento que ninguém está reparando, ninguém está vendo. O grande problema é que nós vivemos hoje em tempos em que as pessoas nem estão escondendo mais. Antigamente havia uma grande preocupação, hoje em dia a gente toma muito cuidado, né? Há algum tempo alguém estava me perguntando sobre casamento, né? Que tem pastores que eles não fazem casamento de crente ou não crente. E aí foi perguntar para mim, eu falei, depende. Nada é tão simples. Porque eu já fiz casamento que era no crente ou não crente, só que o crente não era crente também. Ou um rapaz na igreja que fez 18, 20 anos, estava na igreja, só que ele não tinha feito profissão de fé. E aí quando foi no casamento, eu fui saber do pessoal, não, que estava querendo casar, não, deixa eu ver aqui. E aí fui conversar, eu descobri, eu digo, não, por que vocês estão achando que ele ainda é membro da igreja? Você sabe o seguinte, se você é batizado na infância na igreja presbiteriana, você tem até 18 anos para fazer a profissão de fé. Se você não fizer a profissão de fé antes dos 18 anos, quando você faz 18 anos, automaticamente o conselho, a obrigação é desarrolar o seu nome, cortar seu nome por documentos. Porque você não pode ser membro menor da igreja sendo maior de idade. Então diz lá, corta automático. Então eu falei, quando ele fez 18, ele deixou de ser membro da igreja. Ele já não é mais. E aí numa cidade pequena que
casamento em cartório, dependia de vir um juiz, porque não tinha juiz no cartório, então dependia de vir um juiz de fora que vinha de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, para poder juntar aquele pessoal todo, não conseguia fazer. Então você fazer um casamento civil com efeito religioso, com efeito civil, muitas vezes era um trabalho social, né? Os pastores faziam, era como as pessoas se casavam, porque se fosse dependendo do juiz vir, eu digo, não, o meu problema não é esse, o meu problema é o seguinte, eu só faço casamento de quem eu faço os quilômetros primeiro. Então tem que vir, vão ser entre 5 e 8 encontros, que a gente vai estudar junto. E aí, fazendo o negócio aí, depois eu posso pensar em fazer o casamento. Se não fizer os cursos de noiva, eu não faço o casamento. Pode ser crente. Eu vou lá para 1 Timóteo. Paulo diz, não impõe precipitadamente as mãos sobre o outro. Né? E aí me lembro todo pastor princípio, pastor da minha infância, reverendo Noemi, que contando a história, chegou na igreja, né, e começou a fazer os casamentos, e fez 2, 3 casamentos na igreja, ele casava o pessoal e depois nascia um menino prematuro, de 5 meses. Só que disse que eram os meninos de 5 meses, grandão, assim, gordo, forte, parrudo. E aí chegou um momento, chegou uma moça para casar, e chegou, minha filha, conta para mim, só para me fazer enganar, tá tudo certo, tá? Como vocês não fizeram nada de errado, não. E a gente vê que a igreja tem isso, ó, é a promoção da própria castidade do próximo. Aquele mito de antigamente de que o pessoal pegava muito pé da moça, quando a moça ela fazia as coisas antes do necessário, então, mas muitas vezes não pegava no pé do rapaz. Os dois são completamente responsáveis. Enganando ou sendo enganado é quebra do 7º mandamento. Então, não sejais, Efésios diz, cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, não é só não fazer, não ser cúmplice. E aí, não ser cúmplice, conforme Efésios, até mesmo quem é coberto que estão fazendo tem pecado também. E mais ainda, no coração e nas palavras, conforme escrito em Efésios 4:29. Quem pode ler para nós aí, Efésios 4:29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então a questão não é só não fazer, mas é não falar. Quem diz lá o Salmo 1? Quem lembra do Salmo 1? O desafio aos crentes. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, cumprir o 7º mandamento é também não juntar na rodinha do povo que fica falando besteira. Então, comportamento também no coração e nas palavras. Jesus falou, não desejar no coração, né? E isso se reflete no nosso pensamento. 1 Pedro 3:2, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, né? Aí Pedro vai dizer, eles glorificam a Deus, olhando o vosso comportamento. Então, vê o 7º mandamento muitas vezes sendo quebrado, justamente porque nós permitimos que a nossa vida ela seja mal testemunha diante de Deus. Então aí, não só o que eu faço, mas o testemunho que eu dou implica na quebra do 7º mandamento. O meu comportamento, as minhas palavras, o meu procedimento. Porque eu lembro, não sei se hoje é diferente, mas no meu tempo de jovem, na escola, o crente tinha um problema, porque às vezes para você não ser zoado, você tinha que entrar na conversa. E eu reconheci muito crente, que os colegas começavam a falar, porque eu fiz isso, fiz aquilo, ele ia dizer, eu também fiz, nunca tinha feito nada. Mas dizia que fazia para poder o pessoal não zoar ele. E aí o que acontece? No dizer que fazia, ele também estava quebrando o 7º mandamento. Aí brincar no negócio, né? Nem fez nada para poder ser condenado, e falou e acabou sendo condenado só por ter falado sem ter feito. Pergunta 72. O que proíbe o 7º mandamento? Proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Mateus 5:28, nós já citamos aí, qualquer um que
olhar para a mulher com intenção impura no coração. Então não é só fazer, mas o desejar, a intenção impura, ela já implica quebra do mandamento. Efésios 5, 3 e 4 fala das impurezas que nem sequer se nomeiem entre nós. Olha aqui: conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes. Como é que a gente traduz isso aí? Eu quero que os irmãos ajudem aí. Mas o que é chocarrices? Não, já a gente vai chegar lá. Vamos pensar nele. Eu quero que você chute. Primeiro aí, conversação torpe. O que é que você acha de conversação torpe? Conversação boba. Boba? Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Fútil. Entorpecido é maculado, mudado, né? Então, são aquelas conversas que contaminam. Então, a gente vê, conversação toda. É aquela rodinha que conversa coisa que, sabe, que nada se aproveita. A gente fala conversação sem futuro. É o povo sem futuro. Quando eu era criança, eu tinha um mecânico lá próximo, que meu avô tinha uma venda, né? Sabe aquelas vendinhas antigamente? E ele vinha tomar café lá. E ele dizia que era, os jovens conversando, era um bando de SF. Seu Manelinho, o que é SF? É sem futuro. Aí ele pegou, né, quando viu um negócio, não, fulano não é SF. Então, conversação torpe, conversa sem futuro, né? Mas não só sem futuro. Torpe quer dizer aquela conversa que é distorcida, maliciosa, maldosa. Aquele grupinho de amigos que junta para poder começar a contar piada e falar coisa que não tem proveito nenhum. Segundo, palavras vãs. O que é a palavra vã? Mas a palavra vã é alguma coisa que nem é tão pesada, Mas não serve para quê? mas não adianta para nada, não serve para nada. Sabe? Aqui, palavras vãs é igual aqueles vídeos que a gente fica às vezes assistindo no Instagram, no celular, e fica assim passando. E não tem nada que aproveite, é só besteira. Então, isso é vã. Só que aí os vídeos vai entrar no outro, é só exemplo, vai entrar no outro negócio que a gente foi tratado. Não está aqui na quebra do 7 mandamentos, não. Os vídeos, por enquanto, não estão. Mas são coisas que não fazem efeito nenhum, não tem substância nenhuma. E é o grande problema da gente com a palavra de Deus. Muitas vezes é isso, a gente fala, não tem tempo para fazer as coisas de Deus. Mas não tem tempo, porque a gente tem enchido o nosso tempo de coisa que não aproveita. A gente vai assistir coisa que não aproveita. A gente vai ver, então a gente vai conversar sobre coisa que não aproveita. São palavras vãs. E aí vem a grande questão, chocarrice. E aí eu quero que vocês pensem aí, na sua imaginação. O que seria chocarrice? Exatamente, chocarrice, a gente pegar assim, tirar sarro. Lá na Bahia era mangá. Já ouviu falar? Mangá do fulano. Chocarrice é o tipo de coisa zombeteira, de zombar das pessoas, zombar. Então, quando fala com respeito à castidade, ao comportamento, tudo isso vai ser direcionado não a todo tipo de conversa, mas o 7º mandamento está citando essas coisas em relação a conversas, em relação à castidade. Então são falas impuras, são conversação torpe, né? Uma roda de rapazes, aquela hora que vamos pegar para poder falar de determinadas partes do corpo das moças, né? Conversação torpe. Palavras vãs é tentar saber o que é que o outro está fazendo. Você vê fulano ficar ilações, né? E chocarrices é zombar das pessoas. É o tipo de coisa que no meu tempo de escola, lá com os 13, 14 anos, era quando o pessoal ficava zombando com o crente, porque dizia que o crente nunca tinha tido nenhum contato sexual. E ficava aquela zoação, isso é chocarrice, né? Então ele diz que essas coisas são inconvenientes. Então, o que é que a palavra traz para nós? O 7º mandamento, nós devemos fugir de todas as palavras e ações impuras, porque essas palavras elas são inconvenientes. O que é que a gente
que fazer? A gente tem que colocar no lugar ações de graças. Ah, mas minha vida espiritual é difícil, não tem tempo para. Não tem tempo porque às vezes a gente tem deixado as coisas que não têm futuro tomar conta do nosso tempo, ao invés de substituir isso por ações de graças. Paulo vai dizer, né? Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele está dizendo, em vez de você ficar procurando coisas sem futuro, coloca o Espírito Santo nesse lugar. Em vez de a gente juntar, quando a gente junta grupo de jovens, de homens cristãos, grupo de mulheres cristãs, em vez de a gente ficar falando essas coisas bobeiras que o mundo fala, vamos procurar falar das coisas do Espírito. Não que o crente não deva falar sobre sexo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência, porque às vezes a gente não pode falar porque é pecado. Isso é um ranço que a gente pegou do catolicismo, não é nada disso. Mas quando a gente falar sobre sexo ou sensualidade, a gente fala à luz da Bíblia. A gente sabe trazer a Bíblia para a conversa para saber o que é que Deus deu, o que é belo dado por Deus, o lugar disso e como nós agradamos a Deus até nessas práticas. Né? Então esse é o 7º mandamento. O 8º mandamento: não furtarás. Outro bem curtinho. Antes de nós entrarmos aqui no 8º, já ia passando direto. Tem alguma pergunta sobre o 7º mandamento, daquilo que a gente falou? Você tem alguma dúvida no momento? Eu falo que eu passo muito assim porque eu acho que é uma coisa que já está falada há muito tempo. Porque eu acho que hoje não é que as pessoas, os crentes, não ouviram falar sobre castidade, sobre sexo, sobre onde Deus colocou o sexo, sobre oposição, sobre adultério, essas coisas. A gente sabe tudo. O problema é que a gente tem deixado de observar. A gente está tratando como fosse assim, ó, uma sugestão da palavra em vez de mandamento. Não é sugestão, é mandamento. Então por isso que aí a gente destrincha assim, mas se tiver alguma pergunta, os irmãos podem fazer. Se não tem, às vezes fica um negócio que eu tive pergunta que eu sempre abro, mas ninguém pergunta. Todo mundo fica com vergonha de perguntar. Aí o 8º mandamento a gente passa aqui: não furtarás, Êxodo 20:15, mais um versículo com pouquinhas palavras. O que exige o 8º mandamento? O 8º mandamento exige que procuremos o lícito andamento das riquezas do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Tem gente que acha ruim, eu acho bonito o linguajar do nosso catecismo. Exige que procuremos o lícito andamento das riquezas. Como é que a gente pode entender isso aí na linguagem? Uma linguagem mais comum assim. O lícito adiantamento das riquezas. Que a sua riqueza seja gerada com como diz assim, atos lícitos, né? Que seja através do trabalho digno. Mas a riqueza lícita no sentido jurídico é uma coisa legal. No sentido jurídico é uma riqueza que está perto de uma maravilha. Então, o lícito do adiantamento quer dizer aquilo que eu posso fazer para conseguir adquirir meus bens, aquilo que eu tenho. Então, o lícito quer dizer algo que não seja ilegal, que não seja uma forma ilícita, que não seja uma forma errada, mas uma forma que lícita, tudo aquilo que eu posso fazer para conseguir ganhar dinheiro. Lícito do adiantamento quer dizer conseguir juntar dinheiro. A Bíblia ela não fala que juntar dinheiro é pecado. E aí a gente tem que ter, porque às vezes o pessoal entra nisso, a história do Francisco de Assis, vamos largar tudo, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o rico é mais difícil de reconhecer o reino de Deus. Mas ele não fala que o cristão ele tem que ser pobre. Tanto é que Paulo vai dizer: olha, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe e faça com as mãos aquilo que é bom, para ter com quem atender o necessitado. Ele fala: não, eu devo ter dinheiro para poder atender, até mesmo ter dinheiro para atender quem necessita de alguma coisa. Se tudo pobre, chega um outro, pior ainda, como é que a gente vai poder ajudar alguém? Se a gente não produz, não tem para nós. Então, a questão que nós temos é nós não esquecermos do ato de caridade, a caridade de pensamento, amor para com o outro e auxiliar o nosso próximo. Então, ela exige de nós que a gente procure a forma correta de conseguir juntar os nossos
pontos, as nossas riquezas. Então, o primeiro aqui, passei. Tanto do nosso como do nosso próximo. Provérbios 27, 23. Quem pode ler para nós aí? Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida dos seus irmãos. Então, olha o autor de Provérbios lá. O que é isso aqui? Isso aqui é a administração. Grande parte de Israel vivia criando gado, criando ovelhas, né? Era uma função comum. Ele fala: você, o Criador, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e do teu rebanho. Não é assim, joga lá e Deus cuida e abandona. Então, administra aquilo que você tem. Então, cuidar dos seus próprios bens. Provérbios 22, aí o versículo 1, desse de 1 a 4, separei só o versículo 1 que é o mais direcionado. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, eu administrar aquilo que eu tenho, em Provérbios 22, vai dizer que vai administrar de forma correta. Eu não vou agir com má índole. Não tem coisa pior para o Evangelho do que um crente que não sabe administrar aquilo que tem. Às vezes a gente fica se perguntando: por que a igreja ela não se envolve, a igreja não cresce? Muitas vezes igrejas elas não crescem por causa da vida dos seus membros. Se, como servo de Deus, eu faço alguma coisa que é reprovável, e às vezes tem servo de Deus que faz coisa que é reprovável até pelo mundo, todo ciclo de pessoas que conhecem essa pessoa, eles se tornam resistentes ao Evangelho. E eu já me deparei no ministério com muitas pessoas assim. As pessoas do ciclo que conheciam tinham uma resistência. Já trabalhei anos com pessoas tentando convencê-los do Evangelho, de ir para a igreja, e as pessoas elas tinham entendimento, muitas vezes viam a necessidade do reino de Deus, mas a resistência por causa de alguém que estava dentro da igreja, dizer: não, mas eu não vou por causa do fulano, por causa de alguma coisa que foi feita, foi mal administrado, foi feito de forma errada. Então o provérbio vem dizer: olha, o bom nome. Então, cuidado com aquilo que nós fazemos. Então, o 8º mandamento, ele exige que a gente procure cuidar dos nossos bens, tanto os nossos, como os do nosso próximo. E Filipenses 2,4, quem lê para nós? Filipenses 2,4. Então, não é só o que é meu, mas também o que é do outro, né? Filipenses, Paulo fala muito sobre essa reciprocidade. Por isso que nós, em terminou Esther, nós vamos começar Filipenses hoje à noite. Então, a gente entender isso, essa comunhão com o irmão, que aí até onde ela se estende. Então, não furtará, não é só eu não pegar do outro, mas eu atrapalhar o outro também, que é pelo mandamento. Então, aquilo que é lícito, eu tenho que procurar cuidar do meu, para que eu possa ter meu lucro, para que eu possa sustentar minha família, para que eu possa ter o meu dinheiro, mas também eu tenho que cuidar do outro. E cuidar do outro não é que eu tenho que empurrar o outro, porque às vezes o pessoal acha que é isso, né? Fulano não tem que dar, não é isso. Quando eu atrapalho, você vê que hoje, na mentalidade de hoje, tem gente que está quebrando o mandamento quando atrapalha as pessoas a se desenvolverem. Porque quando a gente olha para o mandamento, até o assistencialismo ele quebra o mandamento. Então, quando eu faço a pessoa, o meu procedimento faz com que a pessoa ela não procure o lícito adiantamento das suas próprias riquezas, mas ela escolhe, porque hoje nós temos muito isso na nossa sociedade, pessoas que escolhem viver na dependência do outro. Então isso também é o não procurar adquirir aquilo que eu tenho, né? E se eu educo a pessoa para isso, eu também estou errando, segundo a palavra de Deus. E ele traz aqui para nós Êxodo 23, 4 a 6. Quem pode ler para nós aí? Não perverterás o julgamento
Olha aí, se vocês conseguirem entender, a gente aqui já é um teste, né? Eu gosto de sempre testar vocês aí, se vocês conseguirem entender o que é que Êxodo está dizendo para nós. Quando ele fala aí do boi, do jumento, ele está pegando o contexto deles, né? Mas, se os mandamentos vão com o pensamento e o desejo do coração, tem aqui, se você vê desgarrado o boi do teu inimigo, lo conduzirás. Conduzirá o que? Você vai pegar e vai levar para ele. Então, o que é que acontece hoje? Tem uma pessoa que o sujeito não gosta, aí ele vê alguma coisa dessa pessoa sendo depredada, sendo lapidada, se perdendo, ou vê estragando. O que é que geralmente a mentalidade do mundo faz? Vira as costas e vai embora. Bem feito, toma. Quero ver se acabar. Então, quando você vê alguma coisa que você não gosta, que pega o inimigo, alguma coisa do adversário, que vai dar prejuízo para ele, e você no coração disser bem feito, você está quebrando o oitavo mandamento. Desejar o mal do próximo. Então, o sujeito está passando ali, você diz, não, por mim o trem dele se acaba, não vou dizer nada. Está quebrando o oitavo mandamento. Né? Você vai passando na casa daquele vizinho que você não suporta, tem um sujeito pulando o muro dele, aí você não faz nada, você está quebrando o oitavo mandamento. Então, o oitavo mandamento é procurar tanto o nosso patrimônio, né? É a forma como nós ganhamos o nosso dinheiro, a forma como nós cuidamos daquilo que nós temos, mas também naquilo que está no meu poder, eu não deixar de conduzir também o outro. Não é eu tenho que pagar quando alguém tem prejuízo, não é isso que a Bíblia diz. Mas se eu posso advertir, e é uma coisa que eu gosto de fazer num certo sentido. Que às vezes tem gente que não escuta, tem aquele sujeito que você sabe, se você for falar, ele não vai lhe dar ouvidos. Não é? Ele vai até brigar com você, mas eu gosto de chegar lá e dizer, isso aqui vai dar errado. Mas porque não sei o que, tá bom, é só para lhe avisar. E depois dá errado, aí quando passa uma pessoa só olha assim, Então, por quê? Porque a palavra ela fala para a gente. A gente tem que estar ali. Às vezes a pessoa nem vai ver, mas é a nossa responsabilidade também. Então eu não posso, viu alguma coisa, é o jumento do vizinho, não sei o quê, e você não adverte ele, você está pecando. Então tem que cuidar tanto do nosso como do nosso próximo, como diz o texto. E pergunta 75, que proíbe o oitavo mandamento. Eu não lembro agora se o oitavo tem a razão anexa, mas provavelmente esse é o último. O oitavo mandamento proíbe tudo que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar tanto do nosso próximo. Provérbios 28, 19, quem pode ler para nós? Lavra a sua terra e irá fartar-se de pão, mas que se ajuda a barril se fartará de poder. Então, proíbe tudo que impede ou pode impedir. Olha aqui o que o Provérbios traz para nós. Lavrar a terra é trabalhar, plantar. Então, aquele que trabalha vai ter pão, vai ter o que comer. Mas o que se junta com o vadio todo mundo sabe o que é, né? Desocupado, se fartará de pobreza. Um se farta de comida, de pão, o outro se farta de pobreza. Então aí, no oitavo mandamento, na proibição, é tudo que impede eu me juntar com gente que não tem futuro, vai me tornar também sem futuro. Então, o nosso procedimento, ele influencia aquilo que nós fazemos. Então, o lícito adiantamento é procurar adquirir aquilo que nós temos de forma lícita, é justamente o que a palavra fala. Porque deixa eu dar só um adendo, né? É essa questão de comportamento. Porque é bom que eu não conheço ninguém ainda se faz isso, mas eu já passei por igreja que tinha gente que faz isso. O que eu gosto de citar é o crente que gosta de dar aquela apostadinha na loteria. Hoje não é só loteria, hoje tem um monte de aposta, né? O que é que a palavra fala? Não furtarás, é o lícito adiantamento. E todos os textos que nós lemos, ele fala de quê? De conseguir de forma lícita, através do nosso trabalho,
funcionalidade. Então vamos só esmiuçar um pouco melhor. Eu trabalho aquilo que eu posso fazer com as minhas mãos, mas hoje eu tenho um trabalho que eu posso fazer com a minha mente também. Então aquilo que eu consigo, seja trabalhando, seja negociando, seja fazendo, então é conseguir através do meu esforço. Mas tem gente que fica tentando conseguir melhorar a vida através da sorte. E é matéria já muito batida, é tipo da coisa que não deveria mais estar, pelo menos nas nossas igrejas reformadas. Esse entendimento não deveria ser duplo, né? Porque eu já passei pela igreja que o crente toda semana ele ia lá e pega a cena. Aí você fala com a pessoa: não, se eu ganhar eu vou dar o dízimo na igreja. Eu nunca conheci uma igreja que recebeu o dízimo do Mega Sena. E eu acredito uma coisa. Se receber, o dinheiro amaldiçoa a igreja. Não é assim que funciona. O pessoal não entende o que vem da parte de Deus. Né? Se eu confio, eu estou lá, e aí o cara vai lá e aposta. E aí ora para Deus. E a palavra de Deus diz que Deus dá aquilo que é segundo a vontade dele. Se a gente entende que esse tipo de coisa é contra a vontade de Deus, então Deus vai abençoar para eu ganhar. E se Ele abençoar para eu ganhar, é para destruir a minha vida. Então, se você é crente, escolha. Ou você é crente, ou você fica apostando. Porque senão você está jogando uma coisa contra a outra. Uma coisa está destruindo a outra. Se você for crente mesmo e for apostar, Deus não vai deixar você ganhar, você está só perdendo dinheiro. E se você for um crente meia boa, o apóstolo vai se afastar você do evangelho. Então o 8º mandamento também fala sobre isso, né? Não se juntar, então não procurar procedimentos com pessoas que não procuram exatamente aquilo que o mandamento diz. Então a proibição. 1 Timóteo 5,8. Quem pode ler para nós? Então, o que ele diz aqui? O adiantamento da riqueza, procurar. Não, a gente não pode fazer nada que proíbe, ou tudo aquilo que impede o adiantamento da riqueza e também aquilo que impede o bem-estar tanto nosso como do nosso próximo. Então, se alguém não tem cuidado dos seus, é por isso que Paulo vai dizer: fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a igreja, ela está aqui também para fazer o bem, mas tem muitas pessoas que confundem uma coisa. Não é o objetivo primário da igreja, igreja de Cristo como igreja, fazer obra social. Isso é um objetivo secundário. A ajuda social é algo que o coração do crente tem que estar aberto, mas a igreja como instituição, ela não tem razão primária nisso. E tem muita igreja que tem vivido só para fazer ação social e tem perdido o evangelho por causa disso. Porque a obrigação que reside sobre a igreja no Novo Testamento é os da família da fé. Se a igreja ela não atende a necessidade dos seus, aí ela está pecando. Mas se a igreja ela não insiste em fazer ação social, ela não serve no primeiro sentido, ela não está pecando. Se o crente ele fecha o coração para o próximo, aí ele está pecando. Mas a igreja como instituição, não. Por isso ele fala, principalmente da própria casa. E aqui vai citar o quê? Família. Então tem que procurar o bem-estar e o andamento da família, o comportamento. Os pais faziam antigamente, já ensinava a criança já ao valor do trabalho, era como ele ia viver e se sustentar. Então o que é que se fazia antigamente, que hoje a lei que a gente tem atrapalha? O pai trabalhava em alguma coisa, era muito profissional assim, liberal, o filho ele ia para dentro da oficina do pai e começava a aprender a profissão do pai junto com ele. E você chegar em Israel, é o princípio dos israelitas, até hoje o povo judeu, em todos os lugares, isso por causa de tudo que eles passaram, especialmente Segunda Guerra, Holocausto e tudo mais. Os judeus eles estudam, eles fazem faculdade, doutorado, você vê grande parte da tecnologia que a gente tem, especialmente a tecnologia de segurança, a mais avançada do mundo é israelense. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos atrás com negócio de alarme, câmera, essas coisas, as melhores são de tecnologia israelense. Só que o judeu, primeiro, eles fazem o curso técnico, primeiro aprendem a profissão. Então o cara primeiro aprende geralmente a profissão do pé, você é sapateiro,
pedreiro, ele aprende uma profissão braçal, depois ele faz a faculdade para ser uma profissão. Porque quando o cara é doutor, é pianista, alguma coisa, lá no Holocausto pegaram e cortaram tudo, porque sustentava eles. Trabalhar com as próprias mãos. Então ele ensina o quê? O 8º mandamento. Isso está emaranhado no princípio deles. É ter com que se sustentar, não passar dificuldade. Hoje em dia, nós temos gerações, especialmente as últimas 2 ou 3 gerações, em que muitas pessoas, eles não têm como se sustentar. Porque eles não aprenderam a fazer nada. Hoje em dia, a gente tem gerações que são dependentes de emprego, são dependentes de diploma de título. Mas se ele precisar uma hora ficar sem nada, se não tiver ninguém que emprega, ele não tem como fazer alguma coisa para poder sair do aperto ali naquele momento. Isso é algo que a Bíblia nos ensina como princípio, não como mandamento. Não quer dizer que eu estou pecando se eu não ensino meus filhos a fazer isso, mas como princípio bíblico, entender que a Bíblia nos ensina a fazer isso. É por isso que a Bíblia fala: jamais um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O princípio ele é geral. Então ele tem cuidado dos nossos, especialmente os da própria casa. E Tiago 5, de 1 a 4, e o do nosso próximo. Tiago 5, ele vai dizer: olha, os salários dos trabalhadores cefaram os vossos campos, e por vós foi retido como fraude, está clamando o clamor dos ceifeiros, penetrado até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E o que ele está falando aqui? Ele está falando do dono de terra. Ele contratava um cara lá para poder colher, né? Era a foicezinha que ia colhendo, dando os molhos. E aí chegava no final do dia e não pagava o salário. O salário é chamado justamente de jornaleiros naquele tempo. Jornaleiro é aquele trabalhador de jornada. Então ele trabalhava um dia, lembra lá da parábola? O homem foi lá, pegou os olhos, mandou e disse: eu vou pagar um denário, aquele aqui. Ele pagou um denário para quem trabalhou por último. Então, o pessoal começava a trabalhar quando dava no final da tarde, na hora do sol se pôr, ia lá e pagava. Porque esse pessoal, até hoje existe, que a gente não tem noção, mas eu mesmo, há alguns anos atrás, eu tive contato com uma pessoa que era desse jeito. Ele ganha ali, ele pega o dinheiro e compra a comida de amanhã com aquele dinheiro. Era desse jeito. Hoje são chamados diaristas. Só que hoje os diaristas já não são tão como naquele tempo, né? Mas é obrigação. Então você vai pegar um diarista hoje, contratou uma faxineira, terminou ali, pagou. A gente vê muito isso na internet, que ficou rodando, sabe o que é os negócios do cliente, né? Geralmente o pessoal falando, tipo manicure, essas coisas. A pessoa vai lá e faz, depois, não estou aqui com o negócio, depois eu lhe mando o Pix e some. E aí os profissionais reclamando dessas pessoas. É disso aqui que o 8º mandamento está falando, né? Então, se você faz alguma coisa e na hora de pagar, que está combinado, você não paga, você está quebrando o 8º mandamento. Não, eu pago amanhã. O que é que Tiago diz aqui? Que quando a gente deixa de pagar alguém na hora que tem que pagar, o clamor, quer dizer, aquele sentido, ele sobe para o céu e Deus está vendo. E Deus vai castigar, porque está quebrando o mandamento do Senhor. Então, o 8º mandamento vai atingir até isso, nossas negociações. Então, se aquilo que eu faço, eu prejudico o outro de alguma forma, eu estou quebrando o 8º mandamento. Tem alguma pergunta aí sobre o 8º mandamento? Essa aí não pode ter pergunta. Pastor, igual assim, até que agora faz uns tempos que não tem, igual bingo, né? Que tem aquelas cartelinhas, né? Você vai contando o número, você vai preenchendo. E beneficente a uma pessoa que está doente, muitas vezes me ofereceu, eu comprei, tipo assim, o valor dela, mas eu não fiquei com a cartela. Eu falei assim, não, é R$10, tá aqui os R$10. Eu falei, não, você concorre para você. Eu não fiquei com a cartela. Eu paguei o valor dela, mas eu não levei ela, não fui lá concorrer, nem fiquei com ela. Pode fazer assim? Não pode. A gente tem que entender uma coisa. Uma vez o pessoal estava me questionando, né? Que era com a telecena. Lembra da telecena? Porque o que é que fez? O Silvio Santos era muito inteligente. Ele queria não um sorteio, mas ele chama de título de capitalização. Porque você paga aquele valor e depois de tanto tempo você resgata a parte daquele valor. Então é uma forma dele dizer que enquadrar não é um jogo de azar. Isso porque no Brasil
Só quem pode fazer o jogo de azar, no caso, sorteio assim, é a Caixa Econômica, então está na mão do governo, os outros não podem, em certo sentido. Hoje eu não sei como é que está as liberações dele, mas era igual antigamente, até hoje, por exemplo, o jogo do bicho, sempre foi legal, é uma contravenção penal. Só que hoje o pessoal está normalizado, mas mesmo assim não é. A grande questão é o seguinte: o mandamento está no propósito. Por que as pessoas fazem isso? Porque muitas vezes o coração das pessoas não está aberto a entregar. Se a gente for para Israel, no tempo da construção do tabernáculo, Moisés falou lá, Deus disse: só manda o povo que doa, ele vai precisar de ouro, de peles, de couro de animal, de linho, disso, daquilo. Deus falou, e o povo começou a doar. E aí Deus chegou, chamou Moisés e disse: só fala para o povo que pode parar de doar, que já está suficiente. Aí o meu sonho é um dia que a gente fazer alguma coisa na igreja e falar: a gente está precisando disso, e de repente tem que chegar lá no grupo e dizer: minha irmã, não precisa doar mais não, que já deu, já chegou no que a gente precisa. Esse deveria ser o procedimento padrão do cristão, mas no mundo as pessoas não fazem isso. Então o pessoal cria sorteios para poder atrair as pessoas a poder juntar aquilo ali. Então quando você compra alguma coisa, seja um bingo, seja uma rifa, seja qualquer coisa dessa que você compra, mas o seu objetivo não é ganhar o prêmio, mas o seu objetivo é ajudar naquela necessidade, então naquilo não consiste em pecado. E você pode até ir lá ver se for sorteio, você pode até ir lá ver se vai ser sorteado. Né? Como esses dias a gente estava aí, juntou um monte de gente lá na frente do Verdurão, né? Você está lá, você foi fazer as suas compras. Aí você fez as compras, eles deram um cupom para você. Aí eu vou lá para ver se vai que o meu número é sorteado. Eu não fui lá comprar porque estava sorteado. Mas aquilo que eu estou fazendo, eu comprei para o meu consumo. Eu mesmo fui lá no sorteio, eu comprei porque estava em promoção. Que eu particularmente não gosto muito desse negócio, eu detesto entrar no mercado lotado, ficar uma hora lá. Mas como a promoção estava muito boa, eu já fiz as contas aqui no meu... na minha cabeça aqui, ó, não, isso aqui, ó, esse plano aqui e tal, se eu comprar uma quantidade disso aqui, eu fecho no mês, vai ter uma economia de tanto no mês aqui. Então eu vou lá, eu quero colocar o meu orçamento em dia. E se aí tem um sorteio, nada impede esse sorteio. Eu vou estar quebrando o oitavo mandamento? Não vou estar quebrando. Por quê? Porque o meu objetivo não é tirar vantagem. A gente quebra o oitavo mandamento quando o nosso objetivo é tirar vantagem sobre o outro. Então, tirar vantagem é quebra do mandamento. Né? Então, vamos dizer assim, tem um grupo de amigos ali, vocês estão fazendo alguma coisa, ou vão jogar ali, de repente o pessoal diz: não, vamos jogar um futebol aqui. Vamos apostar. Apostar o quê? Não, quem perder, paga o refrigerante para todo mundo, paga não sei o quê. Beleza, é uma brincadeira saudável, você está ali, vai ser alguma coisa do governo, não é tirar vantagem sobre o outro, mas é algo que se entra. Agora, se você coloca, eles não vão pegar aqui, cada um coloca R$100 aqui, quem faz um bolão aqui, e quem ganhar fica com o bolão, você já está, ó, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Quando é alguma coisa que você já pensa assim, ó, o que eu posso fazer com isso? Ó? Aí já vem a ganância. Quando vem a ganância, é sinal, ó, cuidado, tá? Mandamento. Não furtarás, né? Então, o grande problema é justamente isso. Não furtar não é só não pegar. E eu acho interessante quando eu estou fazendo, aquele sentido do evangelismo exclusivo, que eu falei aqui com os irmãos quando a gente estudou o evangelho em sua mão, os princípios do Senhor. Então a gente puxa a conversa muitas vezes com a pessoa para falar sobre o evangelho, justamente sobre aquilo que a gente vai ver, se Deus quiser, na próxima semana, no fechamento dos 10 mandamentos. Que os mandamentos, eles não são para eu ser perfeito, são justamente para dizer que eu não posso ser perfeito. Então geralmente eu pergunto para o pessoal: você cumpre todos os mandamentos? Às vezes a pessoa diz: eu cumpro. Eu pergunto: você nunca roubou? Não falta, nunca quebrou o oitavo mandamento. Nunca quebrou? Você nunca na escola pegou a caneta do colega e levou embora e não devolveu para ele? Você nunca no trabalho você pegou uns clipes lá do negócio e colocou: estou precisando desse aqui em casa. Quem trabalha com ferramenta pegou um parafuso na empresa. A gente quebra o mandamento o tempo todo, pequenas coisas. E eu lembro dos colegas: não, patrão é rico, isso aqui não vai nem ver, não vai nem fazer cheiro. Então tem muito isso, tem que tomar muito cuidado. É uma diferença muito simples, mas que para o crente ele vai complicar, porque o mandamento ele não é do fato, como a gente falou no começo, não é igual aos fariseus.
pego em flagrante, aquilo que pode ser punido, aquilo que pode gerar alguma coisa. Mas aquilo que no coração, a intenção em si, ela é impura, ela é desprovida do princípio bíblico de direção. Isso aí, ele vai ser a quebra do mandamento. Então, no caso do não adulterarás, o desejo lascivo no coração, ele já gera adultério. Então, muitas pessoas adulteram sem nunca ter traído a esposa. Quebrou o mandamento. Muitas pessoas roubam sem nunca ter tomado nada de ninguém. Às vezes, simplesmente não dá perdido. Antigamente, eu falava do jeito que era chamado de marreteiro ou então picareta. Já ouviu esses dois nomes? E antigamente era aquele negócio: o jeito ia vender um carro, aí o carro tinha um defeito e ele não contava com o outro. Olha e tal, e a pessoa olhava assim: tem alguma coisa? Não sei de nada. Ele disse: olha, não falei nada, só não disse. Eu não menti, eu só omiti. Já viu muito crente só, não estou mentindo, eu só estou omitindo. Se a sua omissão ela tira alguma vantagem sobre a pessoa, quebra, coitado, mandamento. Eu tenho aqui o texto que é o 9º e o 10º mandamento, que é a pergunta 76, é o 9º mandamento. Mas nós vamos deixar ele para nós tratarmos na próxima semana. Então a gente já fica aí com o 9º mandamento, não dizer falso testemunho, e o 10º mandamento, não cobiçar as coisas do próximo. É porque o 10º a gente vai precisar ter dele, a gente entra naquela questão que eu tratei lá no primeiro mandamento, que é a mudança entre o catolicismo romano. Eles emendam o primeiro e o segundo mandamento, depois dividem o 10º em dois. A gente vai ter que dar uma pontuada sobre isso para poder ficar bem distinto na mente dos irmãos. Então a gente termina aí o 8º mandamento, a pergunta 75. Se Deus quiser, na próxima semana nós começamos a partir da pergunta 76, o 9º mandamento, não dizer falso testemunho. E esse aqui também é algo que a gente vai ter que martelar muito sobre ele aqui. Ele tem muita coisa que a gente acha que não está quebrando, mas a gente está quebrando o tempo todo. E ele já, meus irmãos, como a gente fala dos mandamentos, esse é o objetivo do catecismo. A questão não é você ficar desesperado, mas o objetivo do catecismo é nos mostrar que a gente quebra. Ele não está aqui fazendo um teste para ver quem é que vai passar. O princípio é que ninguém vai passar. Então entenda isso, quando a gente destrincha aqui o mandamento, é para nos mostrar que a gente quebra ele mesmo. Aqui não é o objetivo de fazer um teste, dizer, vamos ver quem é fiel mesmo aqui, que não vai quebrar o mandamento, e quem é o mal acabado que está quebrando o mandamento. Na verdade, o princípio é que a gente, todo mundo quebra. Nós somos filhos de Deus, nós somos santos, porque somos separados por Deus, mas ainda assim, enquanto nós estamos nesse mundo, nós quebramos o mandamento. Isso faz parte do princípio que nós entendemos. De onde